Oi, galerinha, bom dia, bom dia, bom dia. Quanto tempo que eu não venho fazer uma live numa terça-feira? Deve ter bem algumas semanas que eu não venho aqui, né? Bom, hoje a gente vai falar sobre um assunto bem rápido, tá? Eu tava começando a falar com ele ontem sobre a culpa da língua. Que raio de culpa da língua é esse que eu tanto falo, né? Ontem eu cheguei até a colocar umas coisas no Stories e vamos lá que eu vou explicar pra vocês o porquê que é a culpa da língua. Se você tá me assistindo aí agora, deve estar com a boquinha fechada, respirando pelo nariz e você vai perceber que a sua língua ela vai estar encostada no céu da boca. E é assim que deve ser. Essa é a postura da língua. Então, quando a gente tá caladinho, não tá conversando, não tá escovando os dentes, essa língua ela deve ficar encostada no céu da boca, né? Encostada mesmo. Então, a língua encostada no céu da boca, os dentes, eles não se tocam, não é pra poder ficar a boca aberta, né? Mas eles ficam levemente desencostados, lábios juntos e respirando pelo nariz. Então, essa é a posição. Hoje eu até recebi um direct falando assim, nossa, como é difícil sincronizar isso tudo. É porque a gente faz sem pensar. Então, se você parar pra pensar do jeito que você tá aí agora, sem falar e sem comer, sem nada, sua língua vai estar no céu da boca, seu lábio vai estar fechado, os dentes vão estar desencostados e você vai estar respirando pelo nariz. É isso que deve acontecer. Acontece, principalmente com crianças, que na maioria das vezes a criança ela não respira pelo nariz, ela não tem o hábito de respirar pelo nariz. Muitas das vezes tá esse negócio meio lá e meio cá, né? Às vezes ela respira pelo nariz, às vezes ela respira pela boca. E o problema é se ela começa a ter o hábito de respirar pela boca. Esse hábito vem, né, de respirar pela boca porque a língua tá na posição errada. Então, se a língua não tiver encostada lá no céu da boca, ela vai estar baixa, né? Ela não vai estar lá encostada no céu da boca, ela vai ficar baixa e a criança começa a ter o hábito de respirar pela boca. Ou então, pode ser o contrário, ela adquire o hábito de respirar pela boca por qualquer outra coisa, por alguma coisa, por exemplo, uma chupeta que ela usa, uma mamadeira que ela usa, ou por hábito mesmo, né, de ficar com aquela boca aberta, ou porque ela tem algum problema no nariz, ela não consegue respirar pelo nariz direito e a boca vai ficar aberta. E para ela poder respirar pela boca, a língua não consegue ficar lá no céu da boca, né? Então a língua ela precisa ficar mais baixa para essa criança conseguir respirar corretamente, porque ela não consegue respirar pelo nariz, então a língua precisa abaixar para ela poder conseguir respirar pela boca. E aí é que começa todos os problemas. Então, para início de conversa, é assim, ó. Se você tem uma criança em casa, se você conhece alguma criança, né, seja seu filho, seu sobrinho, enfim, e percebe que essa criança fica muito tempo com a boca aberta, respira muito pela boca, tá assistindo televisão e a boca tá aberta, tá dormindo, tá roncando, tá babando e tudo mais, significa que tem alguma coisa errada com a língua dela, que a língua dela não está na posição correta. Porque para a língua estar na posição correta, essa criança vai estar respirando pelo nariz, tá? Então já começa por aí. Se eu não corrijo esses problemas já de cara, se eu não coloco essa língua na posição correta e não ensino essa criança a respirar pelo nariz, aí, minha filha, começa todos os problemas. E assim, ó, é uma bola de neve, é uma cascata de problemas que vai acontecendo. Então, a primeira delas, né, quando essa criança tá respirando pela boca e a língua tá posicionada de forma incorreta, é que no nariz, a criança, ela tem, né, a gente quando respira pelo nariz, esse ar, ele é umidificado e ele é filtrado para poder chegar no pulmão limpinho. Quando a gente respira pela boca, não tem nada de umidificação, não tem nada de filtração, o ar simplesmente passa direto. Só que aí quando chega na garganta, tem algumas estruturas ali, que é a adenoide, a amígdala, que fala, opa, pera aí que eu preciso limpar esse ar aqui antes de chegar no pulmão. E aí eles começam a ficar sendo irritados. Então a adenoide, que fica lá no fundo do nariz até na garganta, né, no encontro ali do fundo do nariz na garganta, que é uma bola que tem ali, ela vai crescer. Se ela cresce, dificulta mais ainda a passagem de ar. E ela tá crescendo por quê? Porque tá vindo ar sujo, né? E aí ela acaba irritando, o ar sujo acaba irritando essa estrutura. Da mesma forma as amígdalas, né? As bolas que tem lá na garganta. Tá vindo ar sujo o tempo todo, tá sendo irritado essas amígdalas. E aí uma forma que ela tem de se defender é crescendo, para impedir que esse ar passe ali. Só que aí, quando eu tenho a adenoide crescida, eu tenho a amígdala crescida, vai dificultar mais ainda a minha respiração. Então, o paciente, a criança, né?
ele já não estava conseguindo respirar direito pelo nariz por conta de hábito. E aí começava a respirar pela boca, o negócio piora, diminui a passagem de ar e aí que ele não consegue mesmo respirar pelo nariz. E aí só fica ali aumentando o hábito de respirar pela boca. Outro problema que acontece, né? É aí, quando tem essa respiração pela boca, adenoide grande, amígdala grande, tem também um aumento das infecções, né? Das alergias respiratórias. Então, é uma criança que fica com muita infecção de garganta o tempo inteiro, vive no antibiótico, vive estando gripado, né? Porque tá com respirando ar sujo o tempo todo. E aí começam outros problemas. Se essa criança está respirando pela boca, a língua não está no local correto. E quem faz esse osso aqui crescer, quem faz esse osso desenvolver, é a língua ali no céu da boca. Então, ele faz uma pequena pressão ali que faz esse osso desenvolver. Se eu não tenho essa língua ali fazendo essa pressão, esse osso ele não desenvolve, né? Se ele não desenvolve, ao invés do palato crescer assim, né, o céu da boca, crescer de forma larga, crescer para fora, ele vai crescendo, ele vai ficando assim, ó, ele vai ficando profundo. Então, o céu da boca, ao invés de ter esse formato bonitinho de arco, dele crescer para fora assim, ó, ele vai crescendo em forma de V. Então, isso aqui fica profundo e não tem espaço para os dentes. É a hora que os dentes começam a se montuar. É a hora que começa a vir dente embolado. Isso quando nasce um dente. Porque às vezes não tem nem espaço e o dente ele não consegue nascer, ele fica preso no osso. Então, assim, aí já começa o problema de mordida, né? Que é a hora que a gente tem que mexer com aparelhos. E aí, esse paciente, ele não foi tratado, tá? Já dei problema na maxila dele, no céu da boca, tá tudo apertadinho, tá tudo embolado. Ele tá respirando pela boca, ele não tá conseguindo respirar direito. Amígdala grande, adenoide grande, infecção o tempo inteiro. Diário, não tratei. Quais são os problemas ainda que podem acontecer se ele não tratar? Aí, ele não tá conseguindo respirar direito, né? Porque ele tá respirando pela boca. Se ele não consegue respirar direito, ele não consegue dormir direito. Ele não consegue atingir as fases do sono, né? Que dá pra gente um sono reparador, que a gente faz com que a gente acorde descansado no outro dia. E aí, se não acontece isso, a criança ela começa a ir mal na escola, por exemplo. É aquela criança mais avoada, ela não consegue se concentrar em nada. Uma outra coisa são as olheiras que aparecem, né? Porque a criança não tá dormindo direito, ela tá ficando cansada. Então, você vê aquela criança com aparência cansada, aquela olheira profunda de todo tamanho. E uma característica também que tem nessa criança é o lábio flácido, aquela boca frouxa. Então, uma criança que respira pela boca, que tá com a língua no local errado, que a dentição tá toda errada, ela é uma criança com cara de cansada. E a boca assim, ó. Aquela criança fica assim, ó. E aí, qual que agora? Eu não tenho mais o estímulo da língua para poder fazer o crescimento. O que acontece é que essa maxila ela vem para frente, o músculo daqui começa a fazer força, não deixa a minha mandíbula crescer, e aí a criança ela já fica com esse aspecto assim, ó. Isso aqui para frente, o lábio frouxo, boca aberta, e aquele parece... eu costumo falar que fica parecendo aquele João Bobo, sabe? Fica parecendo uma criança meio bobona, assim, que não tá sabendo onde que ela tá, o que ela tá fazendo, sabe? De tão distraída que ela tá. Então, aquela boca mais pra frente, né? Aquele lábio frouxo e assim, ó. Cansado, cara de cansado mesmo. É característico de uma criança respiradora bucal, que tá com a língua no local errado e que tá com tudo desordenado. E aí o tempo vai passando, essa criança, ela não consegue ainda respirar, porque ela já tá com o hábito ali instalado, né? Tá tudo errado. Esses dentes estão vindo pra frente, ela começa a engolir errado também. E aí quando ela começa a engolir errado, o lábio começa a entrar aqui debaixo desses dentes, ó. Ela começa a fazer isso, ó. No que ela adquire esse hábito também, os dentes eles vão todos pra frente. Aí começa também o risco de quebrar, né? Porque uma pancada que ela leva, o dente tacar pra frente, pode quebrar esses dentes. Uma outra coisa também, que muita gente acha que não afeta, é a questão da postura, né? Então a criança tá tudo errado aqui, ela não tá respirando direito, ela começa a colocar o seu corpo pra frente pra poder tentar buscar mais ar e conseguir respirar direito. Então essa criança respiradora bucal, além de todas essas características que eu mostrei pra vocês, ela é uma criança que tem o tronco mais pra frente, assim, ó, pra poder conseguir respirar. Nisso, a postura dela fica errada, ela começa a ter problemas de coluna, a pisada dela, né, o pisar no chão também tá completamente errado, toda a coluna fica errado. E aí, quando eu falo que é culpa da língua, é porque veio de lá de trás.
uma posição errada da língua que causou todos esses problemas. Então, quando a gente vai tratar, por exemplo, com aparelhos, a gente tem aparelhos que vai corrigir só dente, como um aparelho fixo, né? Então, quando a gente está mexendo com esses aparelhos aqui, a gente está corrigindo só a posição de dente. A gente tem outros aparelhos que vai corrigir tanto posição de dente quanto a questão de posição de osso também, no caso de crianças, né? E a gente tem aparelhos que a gente vai corrigir posição de dente, que a gente vai corrigir posição de osso, mas principalmente a gente vai corrigir a língua. A gente vai ensinar esse paciente a colocar a língua no local através dos aparelhos e da fisioterapia, né, que são exercícios que a gente passa para o paciente, para ele poder aprender a engolir direito, para ele poder aprender a respirar, para ele poder aprender a colocar a língua no local correto. Então não é só o aparelho, né? Mas a gente consegue tratar a base, porque na hora que a gente trata a base, que é o problema da língua, posição da língua, a gente consegue ensinar para esse paciente a respirar pelo nariz, a engolir corretamente, a conversar corretamente. Então, a partir do momento que a gente corrige a base, a gente corrige todos os outros problemas. E aí, se lá na frente ainda ela precisar de um aparelho fixo, como esse aqui, o tratamento vai ser muito mais fácil, porque agora a gente vai mexer só em dente. Agora a gente está tratando o problema na base para poder evitar todos os problemas. Diferente de um aparelho que eu vou tratar só a questão de osso e de dente, porque beleza, eu vou corrigir a posição do osso, eu vou corrigir a posição do dente, mas eu não vou corrigir a base. A criança vai continuar com o hábito da mesma forma. Então, quando a gente tem esses problemas, quando chega pais aqui com crianças, em que eu falo que é respiradora bucal, eu tenho outros tratamentos para poder corrigir, né, a posição de dente ali, porque geralmente eles percebem pela posição de dente, mas a gente precisa corrigir a base dele, é a posição da língua. No momento em que a gente corrige a posição da língua, a gente vai corrigir toda a posição de toda a musculatura do rosto, a gente vai conseguir desenvolver esses ossos de forma correta e vai conseguir mostrar para esse paciente, ensinar para esse paciente como se respira pelo nariz, como volta para aquela posição normal, que é a língua no céu da boca, lábios fechados, os dentes desencostados, né? Levemente desencostados. Quando eu falo levemente, é levemente assim, ó. É só não encostar, né? E respiração pelo nariz. Certo, galerinha? É isso que eu tinha pra falar pra vocês. Espero que semana que vem eu esteja aqui de volta, porque eu estou muito enrolada, tá? Então, se por acaso você conhece alguma criança que ronca muito, que baba muito, que vive com a boca aberta, lembrem-se que o problema é muito maior do que simplesmente estar com a boca aberta ou simplesmente um dente torto. Lembre-se que podem causar muitos outros problemas, inclusive esse paciente ter que ir para uma cirurgia, só com cirurgia para poder resolver. Tá certo? É isso, um beijo e até semana que vem.